Vamos voltar agora para a política brasileira e voltando também para o cenário da economia nacional, o presidente Lula afirmou que não autorizou o aumento do diesel. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, havia dito ao presidente que o preço deve ser reajustado nas próximas semanas. Lula ainda disse que a Petrobras que define o preço. Vamos ouvir. Eu não autorizei aumento do diesel, porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Você gosta? Ellen, de fato, nós temos uma defasagem de mais de 20% no preço do diesel praticado aqui no Brasil em relação aos preços internacionais do combustível. Então, algum movimento deve haver. Lula disse que não fala em aumento, mas que cabe à Petrobras fazer algum tipo de reajuste. É só uma questão de palavras, no fim das contas vai haver um aumento sim do diesel. E como a gente está falando de um tipo de combustível que predomina no modal de transporte de cargas aqui no Brasil, isso com certeza vai afetar também o preço dos produtos vendidos aqui no país, sobretudo os alimentos. Sobretudo os alimentos. Eu gosto, não é reajuste, é aumento. Você sabe que teve uma época que teve uma crise hídrica no estado de São Paulo, 2013, sim, 2014. E aí eu cobria essa crise hídrica. Um dia, numa coletiva, conversando com o governador, na época era o Alckmin, né? E ele estava no PSDB, que gosta muito de fazer esses floreios de palavrórios. Dizia, olha, porque a seca... Não está tendo seca em São Paulo. O que está tendo é uma readministração dos recursos hídricos, né? Então, a readministração dos recursos hídricos lá atrás, hoje é reajuste aqui na frente. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para o que interessa. Diesel. Diesel é algo importante pelo seguinte, quando você vai compor IPCA, que é o índice ali da nossa inflação, o diesel, ele não representa tanto do IPCA, não tem um impacto tão grande direto no IPCA. No entanto, o diesel tem um grande impacto indireto. Por quê? Porque o transporte dos alimentos no Brasil é feito quase que 100% via rodoviária. E aí você vai impactar o preço do alimento por causa do diesel. Mas transporte público, que é a massa, que é a maior parte da população, é feito como? Ônibus. Ônibus no Brasil é o quê? Diesel. Então, o diesel tem o potencial, um reajuste no diesel tem um potencial para ser sentido de tantas maneiras na economia, que é algo bastante crítico. Diferentemente da gasolina, que essa sim, já na composição do IPCA, tem um peso maior, mas que na prática acaba afetando mesmo o bolso da classe média que anda de carro ali, né? Agora o diesel não, ele tem um potencial de encharcar a economia na inflação tão grande que o governo tem que estar de olho nesse reajuste de preços do diesel, sim, embora não, e aí ele está certo, não compete ao governo interferir nisso, é a Petrobras que tem que cuidar disso de forma independente. Não compete ao governo, Ana, esse tipo de decisão, mas que há pressão para que seja algo menos traumático, vamos colocar assim, para a população, com certeza há uma pressão. Só de Lula vir a público e falar que está sendo discutido um reajuste, não um aumento, já é um sinal de tô de olho, se é para mexer no preço, que seja só o necessário. Tô tentando amenizar. É que assim, primeiro que ele estava respondendo a uma pergunta de um jornalista que mais parecia uma pegadinha, porque ele expressamente disse algo do tipo, você aprovou o aumento do diesel, e aí até achei que foi bem a comunicação do presidente Lula, porque ele disse, não sou eu que faço isso. E eu achei importante o recado de que ele respeita a independência da Petrobras nesse sentido.
A Ellen trouxe aqui, eu ia trazer esse dado também, existe uma defasagem no preço do diesel. Se você pegar o diesel de 2 anos atrás para agora, ele é menor. Então, houve aí ao longo do tempo uma política de preços do diesel que fez com que ele hoje realmente precisasse desse ajuste. E aí o governo precisa atuar, aí não é a Petrobras, é o governo, para reduzir de alguma forma o impacto que esse aumento vai ter sobre os demais bens de consumo que dependem diretamente desse combustível, como é o caso dos alimentos, da forma que foi colocada aqui. Então, mais do que o esclarecimento a respeito de quem é a responsabilidade, parece que há um fato de que haverá, sim, este reajuste e que este reajuste será a mais, não a menos. Portanto, cabe ao governo, neste momento, tentar reduzir os impactos deste reajuste para nós, réis mortais. Mesmo porque, Luana Tavares, nós temos exemplos muito recentes, de pouco mais de 10 anos atrás, de uma tentativa da Petrobras de interferir nessa questão para que não houvesse um aumento agressivo de preços de combustíveis e que levaria a um impacto social e político para o governo na ocasião. E o resultado não foi bom, né? Foi um efeito cascata de problemas. Então não dá para também tentar resolver essa questão na canetada. Exatamente, Lívia. Tudo está amarrado, né? Hoje a gente só está falando aqui de assuntos que são interdependentes e é muito difícil você falar sobre o aumento do diesel, da gasolina também, não tirando isso da discussão aqui, porque é um próximo reajuste que vai acontecer, que deve acontecer por conta desse mesmo ponto, né, de defasagem nos preços. Mas não dá para fazer isso sem contar os impactos que trará em outras áreas, mas também a gente, operando no Brasil, operando com todos os custos que existem no Brasil para a produção, também é difícil não repassar esses preços. Então, a gente está chegando, Lívia, na minha visão aqui hoje, a conclusão da nossa discussão até aqui é que a gente está chegando naquele ponto de gotas d'água, né? O aumento do alimento, ele está sendo uma gota d'água para o governo em termos de reprovação. O aumento do diesel vai pressionar novamente os alimentos, que vai pressionar a inflação, que vai tornar a economia mais dependente ainda de ações como essa de aumento de juros para controle. Então, a gente está criando aí uma situação onde qualquer coisa pode se tornar uma gota d'água. E eu estou aqui lembrando, você falou de 10 anos atrás, e eu lembrei de 2018 também, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, numa situação muito complexa também, parecida em termos de estrangulamento aí da economia e de vários indicadores que não estavam positivos. Era um momento de retomada e de tentativa, né, era a transição para um novo governo, e a gente teve 10 dias de paralisação em 24 estados. Nem quero lembrar muito desses dias que foram tenebrosos para todos nós. Mas, assim, são gotas d'água, né? Não é só os 20 centavos de aumento. Aí a gente já lembra de 2013 também, da questão das manifestações pelo aumento nos transportes. Assim, tudo isso demonstra um país que está sofrendo, com dificuldades para ter uma sustentabilidade na economia, para as pessoas conseguirem prosperar, não sofrerem mais ao ir ao supermercado, não sofrer mais a hora que tiver que abastecer o seu carro, não sofrer mais a hora que tiver que fechar as contas do seu negócio e entender que valeu a pena sofrer tudo que sofre o empreendedor. Então, cada vez mais está difícil sobreviver e não sentir o impacto de medidas como essa no dia a dia. Elas não são só a gota d'água, elas são a gota d'água que nesse momento está demonstrando para o país que a gente precisa de ações mais concretas.